Olá para você que está nos ouvindo, sejam bem-vindos a mais um Pod Mário, podcast onde nós falamos com o fundador do Grupo Gazin, seu Mário Gazin, sobre empreendedorismo sem frescura. E aqui ao meu lado está ele, tudo bem, seu Mário? Oi, Michele, tudo bem? Com toda certeza, muito obrigado por estar aqui comigo mais uma vez e obrigado por todos vocês que estão ligadinhos aí. Não desligue não, fica aí que agora vocês vão ver umas coisas boas aqui, né? E hoje a gente vai dar uma aula aqui, né? O seu Mário vai dar uma aula aqui. Hoje é diferente de ontem, né, do dias. outro, né? Então, hoje vai ter muita coisa diferente aqui. Então, no episódio de hoje, nós vamos ver que, de fato, o que leva uma empresa à falência, né? Então, existem vários fatores, né, seu Mário, que pode acarretar nisso, mas a gente separou aqui os 4 principais para falar hoje. Então, você que está ouvindo a gente, já pega o papel, pega a caneta para anotar, que vai ser uma aula. Seu Mário, muitos empreendedores não consideram fazer o planejamento adequado para a empresa. Por isso, eles acabam não se preparando para os imprevistos, chegando muitas vezes a se endividarem. Eu acho que essa é uma das causas principais aí quando o empreendedor ele entra no endividamento. Então, o que é que quebra a empresa? É o caixa, né? O caixa falido, o caixa fraco, aquilo que a gente não fez. Tem uma coisa aqui bastante interessante que se a gente pegar um DRE, um balanço, né, você vai ver um monte de linhas escritas. A primeira em cima é o valor da venda, né? Tudo que você vai vender está em cima lá, né? Coisa. E depois tem risco ali, custo médio, quanto você pagou, valores e foi outros valores e mais valores, despesa e tudo. E embaixo tem uma outra linha, embaixo, lucros e perca. Então, está focado em 2 linhas só, tudo. O resto tudo é consequência, né? Se você tem lá em cima, você tem uma despesa mais alta, você tem que vender mais. Você tem que fazer qualquer coisa para vender mais. Porque senão você chega na última linha com prejuízo. E 1 mês de prejuízo, você sustenta ele. 2 meses de prejuízo, você sustenta ele. Mas no 3º mês, se deu prejuízo, a gente tem que ver se é que a gente está administrando mal. Quando nós falamos administrar mal, não é muita coisa, administrar mal a venda e o lucro, os dois. O que é que não está batendo ali? Então você fica lá olhando, se você tem uma despesa, você tem que ter mais venda, para chegar embaixo com resultado. Então o que manda no meio é o sanduíche. Eu quero um sanduíche de pão com mortandela. Aí a mortandela está no meio. Né? Embaixo e em cima é que vai fazer a forração. A estrutura, né? Isso, a estrutura. Né? Aí você quer lá no meio, você vai botar maionese, vai botar manteiga, tem um monte de coisa. Assim a nossa empresa. É venda e resultado. Então vamos lá, seu Mário. Outro fator que pode levar a empresa à falência é a má gestão. Porque se um negócio está com problema na administração, isso acaba afetando todos os outros setores, inclusive o financeiro. É isso mesmo que acontece? Mais ou menos, né? É mais ou menos. Aqui cabe aquilo que nós estávamos falando agora há pouco, né? do setor de um ou de outro. Se a má gestão, mau planejamento, se a gestão está mal, é porque você está vendendo mal. Ou você está comprando mal, ou você está vendendo muito barato, ou não está tendo resultado. Vai caber um negócio assim que é bastante interessante, que eu já falei isso numa palestra muitos anos atrás. A construção de um barco. A pessoa constrói um barco e o barco fica pronto, solta rojão, inaugura o barco, todo mundo entra dele. E aí ele vai entrando, ele vai pegando ondas e ondas e ondas e vai em lugares mais fundos. Ele vai pegando mais água, ele começa então a ter vazamento. Vai tendo rachaduras, entrando água aqui, entrando água ali. Isso, ele foi feito um barco para andar só no raso. Um barco para vender pouco, é uma empresa para vender pouco, uma empresa que não podia sair do seu limite, ela tinha que viver no seu limite. Fizeram um barco para não ir no Rio Fundo. Ou um barco de má gestão, um barco mal planejado, né? Fizeram um barco sem acabamento. E tem muita empresa sem acabamento. Muita. As pessoas começam a empresa,
a primeira coisa que ele começa a falar, vou empregar meu irmão, vou empregar meu sogro, vou empregar a sogra, vou empregar o filho. Então pense bem quando você estiver construindo o seu barco. Quando eu falo barco, é sua empresa. Ela tem que ser uma empresa sólida. Uma empresa para ir, se precisar ir no mar fundo, ela vai. Se ela não pode ir ainda no primeiro ano, no segundo ano, no terceiro ano, que vai arrumando ela, você vai planejando ela, você vai construindo ela, você vai passando muita massa ali para que ela não tenha problema de vazamento. Seu Mário, então vamos recapitular. A gente já falou então sobre o endividamento, que é uma das causas, sobre a má gestão, e agora a gente vai para um terceiro fator que é bem importante, que é não acompanhar as tendências de mercado. Então a gente pode perceber que a falta de inovação, a falta de investimento no negócio também pode ser uma coisa que precisa ser olhada com cuidado. Isso, a falta de investimento, a má gestão, mas a má gestão está muito ligado em retirada. Ou aqui nós chamamos de sangrar a empresa. É botar nela lá, tirar mais do que ela pode te dar, sem estrutura. Assim é a nossa empresa. Se nós tirar mais do que ela pode dar, infelizmente não tem jeito. Isso acontece com todos os lugares, né? Todos os lugares acontece isso. Isso é muito perigoso. Você tem que tirar o necessário. Seu Mário, se não investir e não inovar também... Aqui está também uma outra coisa que é bastante interessante, é que a empresa boa também aqui pode quebrar. Porque a empresa boa, muitas vezes, ela está tão boa que a pessoa não quer mudar. E você falar, não vou mudar, porque ela está muito boa. Ela está dando certo. Está dando certo, mas você está ficando para trás. A concorrência está te passando. A concorrência, e quando você olha, a concorrência está na frente e você está muito atrás e muitas vezes não dá tempo de chegar aonde a concorrência está. Então, isso também é um fator que precisa ter muito cuidado. Né? O fator que você precisa estar estudando, participando, indo atrás de melhoria. Né? Tá sempre mudando. Tá dando certo? Tá. Vamos melhorar um pouquinho mais porque cabe espaço. Né? Aqui na frente da minha empresa tem uma placa que eu gosto muito. Eu vou sentir o dia que ela sair de lá, né? Porque foi em 2018, eu conheci um turco. É turco mesmo. Ele mora nos Estados Unidos, mas ele é um turco. E quando ele fez uma palestra lá, eu falei, puxa vida, o cara é melhor do que o Mário Gazin. E eu cheguei aqui e botei uma placa em frente à minha empresa, que no dia 18 de janeiro de 2018, eu não sei se foi 18 de janeiro, eu conheci um turco melhor do que o Mário Gazin. E embaixo eu escrevi, por isso nós temos que melhorar um pouco mais. Ainda tem coisa que nós ainda pode melhorar e pode crescer. Eu dou 5% do meu lucro para os meus funcionários, ele dá 15%. Né? E não foi só isso que ele dá mais, ele tem muita coisa que ele fez que é de admirar a empresa dele. Então são coisas boas na vida, são coisas que a gente tem que aprender com o outro, né? Que tem muito ainda. Mesmo se você é bom, você pode ser melhor. Eu sempre digo que se você contratar um funcionário ruim, você vai ter ele ruim pro resto da vida. Se você contratar um funcionário mediano, você pode até melhorar ele um pouco. Se você contratar um funcionário bom, com toda certeza ele vai ser melhor ainda. Então fique com o melhor. Fique com o melhor que vale a pena. Né? E melhore mais. A gente tem oportunidade de melhorar, cada dia mais. Seu Mário, e se a gente vê também alguém fazendo alguma coisa legal, não tem por que não copiar também, né, seu Mário? A melhor coisa do mundo é copiar, a coisa mais barata que tem é copiar. É caro quando você vai criar tudo novo, né? Leva um tempo para criar. Assim é tudo na vida. Você vai com uma máquina, um trabalho, você viu o outro fazer e você pega e faz melhor. Né? O outro está fazendo melhor do que você pode se adaptar ao jeito dele. Isso tudo dá certo, gente. Seu Mário, por último, e não menos importante, são os clientes. A melhor técnica de vendas que existe é a conexão com o cliente, é estar de olho no cliente, que é o principal norteador. Inclusive, seu Mário fala bastante que nós devemos amar os nossos clientes. Por que isso, seu Mário? Se você não ama seu cliente, como você vai ter ele por pouco tempo? É o amor perdido. Tem aquele negócio assim também que a pessoa fala, tem que ligar para a casa acabou de vender, leva o cliente até na porta, depois liga para a casa do cliente e perguntar, o senhor gostou da mercadoria que o senhor comprou? Tem que ligar e perguntar para o cliente,
Como foi meu atendimento para o senhor hoje? Que nota o senhor me daria pelo meu atendimento? Isso, gente, que é a coisa. Porque a mercadoria, ele ia comprar. Se ele não comprasse aqui, ele comprava ali. Mesma, né? É a mesma mercadoria. Hoje tudo é igual, né? Todos os carros é meio parecido. Todo carro é bom hoje. Toda geladeira é boa. Toda máquina de lavar roupa é boa. Todo forno micro-ondas é bom. Então, toda calça jeans é boa. O que é diferente? É o nosso atendimento, o jeito de nós atender. É como nós atendemos e o que é que nós temos que levar para o cliente. Se é a mercadoria ou o nosso serviço. Né? Então, acaba ficando aí no serviço, que é o nosso serviço, que é aquilo que a gente tem que prestar bem feito. Então, amar o cliente, basicamente, é o atendimento. É atender ele com amor, com alegria, com prestatividade. Fazer com que ele volte, né? E assim nós chegamos ao fim de mais um Pod Mário. Eu quero agradecer todos vocês que estiveram conosco em mais um episódio e convidar vocês para continuarem acompanhando a gente, enviar para os seus amigos, para as pessoas que vocês gostam e agradecer também o seu Mário por toda a sabedoria e por esse tempo aqui com a gente. Então, obrigada, seu Mário. Gente, muito obrigado por você estar ligadinho no nosso Pod Mário e hoje ficou aí bastante. É uma aula mesmo de empresa. A empresa é uma coisa bastante complicada, né? Eu amo muito a minha. Espero que você ame a sua.